Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou o pastor da Igreja Batista Regular Emanuel, que fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, no loteamento João Paulo II. Vamos então para mais uma mensagem da palavra de nosso Deus. Vamos ler a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o 14, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu ouvirei de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Senhor Deus, abençoa essa mensagem, que todos possam compreendê-la e aplicá-las em suas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos hoje falar sobre o princípio das dores. Então, nesse texto nós podemos ver aqui que os discípulos eles indagaram ao Senhor Jesus Cristo quando ele estava saindo do templo, e eles perguntaram a Jesus qual seria, aliás, quando seria e que sinais haveria com relação à destruição de Jerusalém e também a sua segunda vinda e o fim do mundo. Então, são três perguntas que praticamente eles fizeram, e que Jesus, então, ele explica, ou ele faz um relato das sequências que iriam acontecer, como ocorreu já com a destruição de Jerusalém, quando houve o cerco a Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né, quando o general Tito invadiu Jerusalém, e de fato se cumpriu essa profecia de Jesus, que disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, né? E eles derrubaram de fato o templo de Jerusalém. Mas Jesus explica ainda que mesmo depois disso outros eventos iriam acontecer com relação à sua segunda vinda e a destruição também do mundo, né? E ele faz um relato desses eventos futuros, como um tipo de exortação para todos que assistem, todos que querem aprender a Bíblia. Então Jesus faz um tipo de exortação. E ele aqui explica aos discípulos que nada adiantou, né, a beleza do templo, aquela coisa suntuosa, né, ou aquela coisa grandiosa, se o templo não era um lugar onde se buscava o seu Deus na pessoa de Cristo. Então não adiantava nada aquela estrutura tão bela, tão grande, tão bonita, se o objetivo não fosse de fato cultuar a Deus. E principalmente hoje, não adianta igrejas tão grandes, né, com templos grandes, belos, bonitos, se o seu objetivo não for cultuar a Jesus Cristo. E no versículo 1 e 2 ele diz: E quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus explica isso: de que adianta tanta beleza
física em um prédio, se o objetivo dele não é de fato adorar a Deus. Então, meus queridos, Jesus ele continua revelando aos discípulos dos acontecimentos que irão acontecer, ou que iriam acontecer, e que ainda realmente irão acontecer antes da sua segunda vinda a esse mundo. Nós sabemos que ele já veio a primeira vez, veio como um cordeiro, e ele foi morto como um cordeiro, ele se entregou como um cordeiro, foi levado como um cordeiro ao matadouro, e não esboçou nenhuma reação que ele bem que poderia fazer, mas ele não quis, ele foi obediente, ao Pai até o fim. Então ele vai voltar, ele foi morto, ele ressuscitou, ele já subiu ao céu, ele já foi assunto ao céu, e ele prometeu voltar, e ele vai voltar. Então essa é a segunda vinda que ele prometeu e que nós estamos esperando, nós que somos cristãos, estamos esperando pela sua segunda vinda. Então ele faz um relato aqui explicando como seria ou como será os eventos do final do tempo, e ele diz que esses eventos que tem, alguns eventos que estão acontecendo ou que irão acontecer ainda não são o final do mundo, e nem também ainda a sua vinda, mas o princípio de dores, ou seja, o momento em que o mundo irá passar por sofrimento, o mundo irá passar por dores. Então Jesus ele fala que antes da sua segunda vinda o mundo iria passar ou irá passar por isso, e é o que nós podemos então já perceber, que há muitos sinais evidentes já do princípio das dores que Jesus Cristo então profetizou nesse evangelho de Mateus no capítulo 24. E mesmo que os céticos, né, ou seja, aquelas pessoas que não creem, que duvidam, que não acreditam na palavra de Deus, embora que eles façam caso dessa profecia, de tudo que Jesus falou aqui, que eles não acreditam nisso, isso não importa, né? De fato, a palavra de Deus vai se cumprir. Porque aqui nesse evangelho de Mateus, no versículo 35, Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então as palavras de Jesus vai se cumprir, irão se cumprir, já se cumpriram algumas, e muitas delas irão se cumprir ainda. É o que a Bíblia relata, e é o que Jesus disse, que as suas palavras não hão de passar. Então, meus queridos, e minhas queridas, vamos então ver os sinais do princípio das dores que Jesus então ele falou aqui, ele citou nesse evangelho de Mateus. Então o primeiro sinal do princípio das dores são o surgimento de enganadores. Ele mostra aqui no versículo 4 ao versículo 5, ele diz: e Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então veja que ele diz, principalmente aqui no versículo 4, né, que ele diz que nós devemos ter cautela para que ninguém vos engane. Então a gente nunca viu nessa época tantos enganadores que surgem diante do povo, dizendo que são homens de Deus, que são pregadores da palavra de Deus, mas de fato são enganadores do povo. Eles usam meios, usando até a Bíblia, né, como um tipo de atrativos para enganar as pessoas, porque muita gente tem esse respeito pela palavra de Deus, sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não só os evangélicos, mas também a Igreja Católica e outras religiões respeitam a Bíblia e seguem a Bíblia, leem a Bíblia, usam a Bíblia na sua liturgia, nos seus cultos. Então, muita gente respeita a palavra de Deus. Então, os enganadores, eles usam a palavra de Deus para enganar as pessoas. E nesse versículo 11 aqui de Mateus 24, diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E o resultado dessa enganação, meus queridos, é a perdição. Então não se engane, você que não é evangélico, que não é crente, que você participa de uma religião dessa aí que o líder é um enganador, mesmo que ele use a palavra, mas que ele usa a palavra de uma forma distorcida, e você pode ser que você esteja
religião, nessa denominação, com todo o seu interesse de coração, com a sua vontade mesmo de se aproximar de Jesus, mas tenha cuidado, porque se você estiver numa igreja de um enganador, as consequências também cairão sobre você. É o que diz Oséias, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdotes diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Então veja que o profeta Oséias, lá no Velho Testamento, ele já alertava ao povo que estavam se perdendo por falta de conhecimento, ou seja, do conhecimento da palavra de Deus. As pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que conheceria a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse que bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem, os que guardam as palavras dessa profecia, porque o fim está próximo. Então as pessoas se perdem por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque chega um enganador que diz que é um pastor, que diz que é um apóstolo, que diz que é um profeta, e eles se intitulam, né, eles altamente se intitulam um apóstolo, porque a Bíblia, nós podemos constar na Bíblia que apóstolos foram aqueles que foram realmente enviados pelo próprio Jesus. Então, só o apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado. E eles foram enviados pelo próprio Jesus. São eles viram Jesus. Os apóstolos viram Jesus e foram aprovados por Jesus. Então hoje, os apóstolos que tem hoje são mentirosos. São falsos os apóstolos. Eles não viram Jesus. Eles não têm esse título de apóstolo, porque os apóstolos já passaram. Esse ofício de apóstolo não existe mais nos tempos de hoje. Hoje existem pastores, existe, né, os evangelistas, existem os doutores e muitos outros homens e mulheres de Deus que possuem seus dons e que trabalham na igreja do Senhor para o crescimento do corpo de Cristo. Mas o apóstolo não existe mais. Então, ele diz aqui, e profeta também, muitos profetas, porque o que é o profeta? O profeta é aqueles que são porta-voz de Deus. O profeta era aquele homem que Deus revelava a ele a sua vontade através de sonho, ou mesmo falando claramente com eles, como foi o caso que Deus falou com Moisés, falou com Abraão e falou com muitos profetas, mas ele usava também sonhos e visões, e esses profetas passavam essas informações para o povo de Deus. E nenhuma delas falhava, nenhuma profecia dessa falhava. Mas hoje o que a gente pode ver são falsos profetas que surgem em algumas igrejas dizendo que assim Deus está me falando, que Deus está me revelando, que isso vai acontecer, que o irmão ou a irmã, Deus está me dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e não acontece, e a gente não vê essas coisas acontecendo, e depois eles dizem que a culpa é da pessoa que não crê. Então, essas pessoas que estão nessas igrejas, com esses falsos profetas, com esses enganadores, vão sofrer as consequências, porque não procuram a verdade, não querem encontrar a verdade, não querem conhecer a verdade. Então você que está nessas igrejas, você tem que confirmar os ensinamentos desses enganadores com a palavra de Deus, que se eles não tiverem ensinando a Bíblia conforme está escrito, então eles são enganadores, né? Então a Bíblia, não há contradição nela, então não existe contradição na Bíblia, então, e ela é usada por esses enganadores para atrair pessoas que lotam essas igrejas e acreditam que esses homens são homens de Deus. Então, para vocês terem ideia, se você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar na Bíblia nenhuma referência de você colocar um copo d'água, por exemplo, na frente de uma televisão, quando um pastor desse aí, ou um bispo, ou um apóstolo, está aí mandando você fazer isso, que depois que ele orar, e você vai tomar aquele copo d'água, e aquele copo d'água vai te dar algum poder, vai te curar. Isso é mentira, isso não existe na Bíblia. Então pode procurar na Bíblia, que não existe nenhum lugar que a Bíblia recomenda esse tipo de atitude. A gente não vê na Bíblia essa questão de você pegar um lenço e colocar na testa, achando que você tem um poder, como tem aí
um falso apóstolo que pega o lenço dele, suja de suor e passa nas pessoas como se aquele lenço tivesse algum poder, aquele lenço cheio de suor, tivesse algum poder dele para curar qualquer enfermidade. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, você que está me assistindo, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso é um falso apóstolo, isso é um enganador, isso não tem nada a ver. Manda ele pegar esse lenço dele e mandar para os hospitais para curar os enfermos, para ver se nenhum vai contaminar, vai piorar, vai matar os doentes com contaminação, com infecção. A Bíblia também não fala, em momento algum, ela fala sobre fogueira santa. Isso não existe, esse negócio de fogueira santa, rosa ungida e tanta coisa que se cria hoje em algumas igrejas, esses enganadores que fica dizendo que você tem que fazer isso, tem que trocar sua fé por dinheiro. Eu vi certa vez um enganador que ele falando na televisão que se a pessoa investisse o aluguel da sua casa, o aluguel do seu apartamento, se você trouxesse o aluguel, o valor do aluguel para a igreja, depositasse lá com a igreja, Deus ia te dar naquele mesmo ano uma casa ou um apartamento. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, isso é um enganador. A Bíblia nunca fala isso. A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Então por isso que você tem que ter cuidado com esse enganador. E é o que Jesus disse, que antes da sua segunda vinda, no princípio das dores, surgirão esses enganadores para piorar a situação. Porque se você olhar a Bíblia, no passado, os homens de Deus, os homens que tinham o dom de cura, bastava até a sombra dele. Ora, a sombra de Pedro, quando os doentes via que Pedro ia passar numa certa rua, eles colocavam os enfermos nas ruas, e quando a sombra do apóstolo Pedro passava por cima deles, eles ficavam curados. E esses homens de Deus que tinham o dom de cura, quando eles eram chamados nos lares, eles iam lá e era curado as pessoas, era até ressuscitado mortos. Então eles de fato tinham poder, porque Jesus deu a ele poderes para isso. Mas esses dons, muitos desses dons já cessaram. Não tem mais, mas eles se aproveitam, eles só querem esses dons de sinais para enganar as pessoas, porque hoje quem não anda é que não tem doente nesse mundo. Numa família que não tem alguém que não esteja doente. Amém se você não tem, mas há muitas famílias que têm pessoas doentes e que nós se nós estamos com saúde hoje, a qualquer momento nós podemos ficar doentes. E quando a gente fica doente, a gente quer uma cura, procura uma pessoa, o médico procura. Então se aparece esse enganador dizendo que cura, muitas pessoas vão atrás deles, achando que eles são de fato pessoas que têm o dom de cura, que cura. Onde é que estão eles agora? Onde é que estão esses enganadores que dizem que cura qualquer enfermidade, que passa na televisão, pessoas andando, aleijado andando, pessoas que dizem, não, eu estava com a dor aqui, eu estava com não sei aonde, fiz um exame e constatou um câncer, e depois que eu fiz o meu voto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, quando eu fiz a fogueira santa, eu fiz não sei o que mais, eu trouxe a minha oferta, eu fiz o meu voto a Deus, ele me curou. Onde é que estão esses enganadores? Agora, as igrejas estão fechadas. Por que esses enganadores não saem para os hospitais? Venha você para o hospital, eu trabalho em um hospital e nós estamos lá e tem enfermos. Por que você não vai lá e leva seu lenço, leva a sua rosa ungida, leva a sua imposição de mãos para esses doentes e manda eles ir embora? Sabe por que você não vai? Porque você é um mentiroso, são mentirosos, enganadores que demonstram um poder que não tem. Esses são sinais da vinda de Cristo. E quando eles enganam as pessoas, dizendo que as pessoas estão doentes, que procuram eles para ser curados, e quando eles fazem aquela encenação, põem a mão na cabeça, faz aquela oração e que a pessoa não é curada, eles dizem que foi a falta de fé. Não foi curado porque se faltou fé. É mentira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Quando Jesus mandava os discípulos deles para curar, ele disse, vai, cura os enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, eles faziam isso com autoridade.
porque eles tinham autoridade e não falhava. Veja aquele exemplo de Paulo e João, quando ele ia subir no templo, tinha lá um homem aleijado de nascença e ele não pediu para ser curado, aquele homem pediu uma esmola. Mas Pedro disse: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te daremos. Em nome de Jesus, levanta-te. E aquele homem levantou. E ele não dependeu de fé. Então veja, porque era autoridade. Hoje não, hoje faz aquela ensinação e não passam de enganadores. São um dos sinais do princípio das dores e da volta de Cristo. A segunda coisa aqui, meu irmão, o segundo sinal da vinda de Cristo, e o sinal do princípio das dores, são guerras, fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículos 6 e 7 diz assim: eu ouvirei de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é mistério, ou seja, é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então nós podemos ver que guerra ou rumores de guerra já estão acontecendo. O mundo está vivendo em algumas localidades, alguns países ou continentes, rumores de guerra. Nações estão atacando umas às outras. Por exemplo, na África, na Ásia e na América há rumores de guerra. Há países que estão praticamente em guerra. E a fome também, meus queridos, a fome já é notável no planeta. Muitos estão aí vendo, não estão vendo ainda a fome surtir um efeito ainda maior, porque eles estão consumindo as suas reservas, mas logo logo o mundo vai perceber que a falta de alimento, a escassez de alimento para a maioria das pessoas. E isso é um sinal do final dos tempos, do princípio das dores da segunda vinda de Cristo. Fome. E para vocês terem ideia, esse confinamento que o mundo está vivendo hoje, muitas pessoas estão se alimentando, né? Talvez você que está assistindo agora esse vídeo, a sua geladeira deve estar muito bem equipada, né? Os seus armários devem estar muito bem cheios de alimentos. Então você não está sentindo nada disso, porque graças a Deus, Deus está te abençoando com esse alimento. Mas há pessoas nesse momento, diferentemente de você, que não tem nada em casa para comer, estão sendo obrigadas a ficar confinadas. Não trabalharam porque foram proibidos de trabalhar. E não estou aqui questionando a questão do confinamento. Há uma necessidade de fato de você se cuidar, e se as autoridades estão mandando que a gente faça, nós devemos cumprir o que as autoridades estão nos mandando fazer. Mas a questão é que muitos estão passando fome nesse momento. E são sinais do princípio das dores, sinais de sofrimento. Muita gente está dizendo: meu Deus, o que está acontecendo? Há muitas pessoas surtando com isso. São sinais do princípio das dores. E outra coisa também, meus queridos, nós podemos ver que a peste, ou seja, essas enfermidades, né, como principalmente o Covid-19, o coronavírus, está assolando as nações inteiras. Então o mundo está passando por essa pandemia, né? E será que isso não é um sinal do princípio das dores? Que Jesus diz aqui que isso não ele diz aqui no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ele fala aqui por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então a Bíblia está deixando bem claro, a palavra de Jesus está dizendo que isso são princípios de dores. Ainda, olha, o que você entendeu aí? Eu entendo o que é princípio de dores. Vamos só dar um exemplo, meu querido. Talvez você comece a sentir só uma dorzinha, de repente leve em alguma parte do seu corpo. É um princípio de dor. Se você não se cuidar, se você não procurar logo saber o que é isso, essa dor pode aumentar e vai se agravando e pode até causar um efeito trágico na sua vida.
Então, o princípio das dores é só um sinal do que irá vir pela frente se você não se preparar. Então, Jesus está dizendo aqui que você se prepare, que todos vocês estejam preparados para o pior ou para o melhor, no caso dos crentes, daqueles que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Jesus está dizendo que isso é o princípio das dores. Então, não só esse vírus, né, o coronavírus, como o mundo está mostrando, tem sido a peste que está assolando o país, ou o mundo inteiro, mas muitas outras enfermidades continuam assolando, são pestes em vários lugares, ou seja, muitas enfermidades que estão matando milhares de pessoas no mundo inteiro, como por exemplo a cardiopatia isquêmica, mata muita gente ainda hoje, acidente vascular cerebral, doenças pulmonar, como tuberculose, infecções das vias respiratórias inferiores, mal de Alzheimer e outras demências, câncer de pulmão, traqueia, brônquios, diabetes, diarreias, tuberculose, como já falei, a AIDS, né, e etc. Então, muitas dessas doenças que são peste também matam diariamente pessoas no mundo inteiro. Então, isso é o que Jesus está dizendo: fome e pestes em vários lugares, né? Peste e terremotos em vários lugares. Isso está acontecendo. E terremoto também, quando ele fala, é triste sabermos que além da peste, né, que está agora mais evidente no nosso planeta, o mundo também já notou que está acontecendo algumas coisas que está assolando aí o mundo e está trazendo terror para as pessoas, como uma confirmação do princípio das dores. Então veja aí que se você for lá para o Evangelho de Lucas, Jesus diz aqui também, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 25, ele diz assim: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homem desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então veja que Jesus está aqui ensinando para nós que isso é princípio das dores, e isso também antecede a sua vinda, né? E então, há sinais no sol, na lua, nas estrelas, homens desmaiando de terror com as coisas que estão acontecendo no mar e na terra. Essa semana mesmo a gente viu uma reportagem de um fenômeno que aconteceu no mar da Galileia, e ondas gigantes no mar da Galileia, coisas que a última vez que aconteceu isso foi há 300 anos, e estão acontecendo agora, juntando com a peste que está acontecendo, juntando com essas coisas que estão, essas dores que o mundo está vivendo, ainda vem mais isso aí, o terror. Você viu aí na madrugada do dia 11, um vulcão, né, um dos vulcões mais temidos do mundo também, o Anak Krakatoa, né, da Indonésia, entrou novamente em erupção, e esse vulcão tem uma influência muito grande em catástrofe para o planeta, e o mundo está preocupado com isso. E nesse mês de abril, eu pesquisando, consegui constatar sobre vários terremotos que aconteceram em regiões do planeta, como na Rússia, Estados Unidos, Indonésia, Colômbia, Argentina, Nova Zelândia, Ilhas Papua, em Nova Guiné, Japão, Maldiva. Então, embora que esses terremotos tenham sido de pouca, né, digamos, de pouca força, né, mas poderão surgir a qualquer momento, né, de maiores magnitude. Então poderão surgir terremotos a qualquer momento, de magnitude muito maior, que o efeito será trágico para todo o planeta. Então, meu querido, isso são princípios das dores. E Jesus ele deixa bem claro aqui:
que esses sinais são os princípios das dores. E em terceiro lugar, Jesus também ele fala aqui que um dos sinais do princípio das dores, né, o primeiro a gente viu que são os enganadores, né, muitos enganadores que surgiram e que surgem cada dia. Vimos também em segundo lugar terremoto, fome, peste em vários lugares. E agora a multiplicação da iniquidade, ou seja, da maldade. No versículo 12, Jesus diz aqui: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo um tempo de grande iniquidade, ou seja, de grande perversidade, de grande maldade entre os homens. A falta de afeição natural tem crescido cada vez mais. O que é afeição natural? Aquele amor que já nasce dentro da gente, aquele amor que nós temos pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges. Esse amor, que é a afeição natural, está esfriando. Nós estamos vendo aí filhos matando pai, pai matando filho, casais se matando por traição, por dinheiro, por ganância. Mata-se por nada, né? As pessoas, os amigos, as pessoas que deveriam viver em harmonia, vivem se degradando, vivem discutindo por coisas tolas, brigando por besteira, né? A violência está tão grande, né, que uma vida, hoje, se tira uma vida por causa de um celular. As pessoas assaltam, a gente vê muitas pessoas assaltando, bandido que assaltam pessoas, e a pessoa entrega tudo, entrega celular, entrega dinheiro, e ele sai, dá um tiro na pessoa, mata por quê? Porque não tem mais afeição, não tem mais amor, é só violência, só coisa ruim dentro, só maldade no coração das pessoas. Isso é o que? É o que Jesus disse. Jesus diz aqui, ó, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. As pessoas não têm mais amor pelas outras. É um sinal do princípio das dores, é um sinal do que ainda vem piorar por aí, do que vai piorar por aí. O princípio das dores é o começo, a gente diz, meu Deus, o que está acontecendo? Coisas ruins estão acontecendo. Isso é só o começo, meu querido ouvinte. Você que está nos assistindo, é só o começo. Não estou aqui lhe assustando, nem estou aqui querendo causar medo ou pânico em você, não. Mas é o que a Bíblia diz, é o que eu estou falando aqui, eu estou explicando a você o que a Bíblia está nos mostrando. Que essas coisas que estão acontecendo são o princípio das dores, ou seja, a maior dor vai vir por aí. A qualquer momento, essa dor vai aumentar. Por isso que você tem que estar preparado. E essa falta de Deus no coração das pessoas tem feito com que a maldade, de fato, cresça cada vez mais e até mesmo se revolta contra as coisas de Deus. Veja que a maldade é tão grande que as pessoas estão se revoltando contra Deus. Se você é uma pessoa de Deus, as pessoas te odeiam. Ou seja, tem muita gente que diz que não gosta de crente, odeia crente só porque prega a palavra de Deus, porque prega a salvação, porque está alertando a você sobre essas coisas que estão acontecendo, sobre esses enganadores, sobre a maldade, sobre os sinais que estão evidentes aí da segunda vinda de Cristo, e isso lhe causa ódio. E Jesus ele diz aqui no versículo 9 e 10, ele dizia: então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão e serei odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ou seja, Jesus está dizendo que por causa do nome dele nós seremos odiados. E as pessoas estão aí criticando os crentes, as igrejas que pregam o evangelho. Eu sei que tem muitas igrejas que são criadas por enganadores, mas existe igreja séria, meus queridos ouvintes. Você que está nos assistindo, existe igreja séria, igreja que prega a palavra de Deus, igreja que você não vê essas enganações. Existem pessoas, homens de Deus sérios, que se preocupam com a sua família, se preocupam com a sua vida espiritual. Não está interessado no seu dinheiro, não está interessado no que você tem. Está interessado em te oferecer, em te mostrar o caminho da salvação, que é através de Senhor Jesus Cristo, que diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E que nós devemos pregar o Evangelho. Ele manda que a gente pregue o Evangelho a todas as nações. Então veja que
a maldade está tão grande que as pessoas estão se revoltando contra as igrejas, estão se revoltando contra Deus. E existe aí o Estado Islâmico que odeia os cristãos, e os muçulmanos, alguns muçulmanos odeiam os cristãos, estão cada vez mais perseguindo em algumas nações aí, perseguindo os cristãos. Então tudo isso são sinais do princípio das dores, e o pior ainda está por vir. Então são esses os sinais do princípio das dores, que é o surgimento dos enganadores, guerra, fomes e pestes e terremotos em vários lugares, e a multiplicação da iniquidade. E tudo isso são apenas o começo das dores, pois logo logo ocorrerá o arrebatamento da igreja e o início da grande tribulação. Quando a Bíblia diz grande tribulação, é o grande sofrimento como nunca houve na face da terra. Jesus diz aqui no versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então veja que a dor que o mundo vai passar a qualquer momento é tão grande como nunca houve na face da terra. Então todas essas catástrofes, essas pandemias, essas coisas horríveis que já aconteceram no mundo, isso é fichinha para o que está por vir. Por isso, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esteja preparado. Esteja preparado para ou você sofrer a grande aflição na tribulação, ou você ser agraciado com arrebatamento que o Senhor Jesus Cristo vai promover a qualquer momento. Pode ser ainda hoje. Ainda hoje Jesus pode vir buscar a sua igreja, aqueles que creem nele, os seus servos, os que estão esperando por ele. Então a qualquer momento ele vai buscar. Então por isso que você escolha ou quer conhecer a grande aflição, o grande momento de aflição, de tribulação, de dores que vai surgir a qualquer momento, ou você, o privilégio de você passar pelo princípio das dores, mas ser arrebatado e ir para o céu com Jesus Cristo. Então a escolha é sua. O evangelho ele está sendo pregado. Jesus disse também que essas coisas vão acontecer quando o evangelho também for pregado em todas as nações. Veja que no versículo 14 ele diz aqui: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Meus queridos, se você não percebeu, mas preste bem atenção, que nunca houve no momento uma procura tão grande por explicações do que está acontecendo, senão através da Bíblia. Pessoas estão procurando ouvir o evangelho, pessoas estão buscando as igrejas, crentes que se afastaram do evangelho, hoje retornaram à igreja, porque eles estão vendo que isso são princípios das dores. Pessoas que não conheciam a palavra, que estão em casa sem poder sair, estão acessando, como você certamente está acessando esse vídeo, acessou esse vídeo, está assistindo algo sobre a palavra de Deus. Então muitos estão procurando todos esses textos, todos esses vídeos da palavra de Deus para aprender da palavra de Deus. Então isso quer dizer que o evangelho está chegando nas nações, porque diferentemente de alguns tempos atrás, as pessoas não tinham as redes sociais, não tinham a internet, que hoje está em todo o planeta. Então qualquer pessoa hoje lá no outro lado do mundo, né, vamos dizer que o Japão, pode acessar esse vídeo que eu estou aqui fazendo e assistir isso, como também a gente assiste vídeo lá do outro lado. Então o evangelho do Senhor Jesus Cristo está sendo pregado em todas as nações. Ele disse que isso é sinal do fim. Então não existe mais lugar em que o evangelho não tenha chegado. Até aqueles países que são proibidos, como a Coreia do Norte, sabe que lá dentro tem pessoas que conhecem o evangelho. O evangelho chegou lá. Se eles não querem ouvir, se eles não querem aprender, isso não quer dizer que o evangelho não entrou lá. Entrou. Então, meus queridos, são esses os sinais do princípio das dores. Prepare-se para o arrebatamento ou para sofrer a grande tribulação. Jesus ele quer te salvar. Mesmo que você passe pelas dores, mas o pior você não passará, que será a grande tribulação, porque ele vai tirar você antes do mal. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: porque o nosso Senhor, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então veja que Jesus mostra aqui através de Paulo na sua palavra, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que haverá um momento em que Jesus vai vir buscar a igreja, vai vir arrebatar a igreja. E esse evento pode ser a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Jesus disse que você deve estar preparado para esse momento. Mateus 25, no capítulo 13, no versículo 13, ele diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, meu querido ouvinte, esteja preparado. Como você pode fazer isso? Confesse a Jesus Cristo que você é um pecador, que você é uma pecadora. Entregue a sua vida a Ele. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque não existe outro Salvador além de Jesus. Leia a palavra de Deus. Busque a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua regra de fé e prática. Creia na palavra de Deus. Leia, tire seu tempo, tire um momento da sua vida para ler a palavra de Deus. Tire dúvida com quem você sabe que conhece a palavra de Deus. Então faça isso. Seja um crente em Jesus Cristo. Prepare-se para encontrar com o teu Deus. Que Deus te abençoe. Que abençoe a todos vocês. Amém. Deus amado, obrigado por esse momento e abençoa todos que assistiram esse vídeo. Que a salvação possa chegar na vida de cada um deles. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.